O que tem te faltado? Santidade, humildade, coragem, adoração ou amor? Hi guys! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai meditar em Amós 6, do 3 ao 7. Se vocês ainda não compraram a Bíblia de vocês, cuidem em comprar. Hoje a gente vai meditar em Amós 6, do 3 ao 7. Amós fica depois de Joel. Deixa eu já me preparando aqui também. Quem gosta de café igual a mim, já pegue o seu cafezinho também. Quem não gosta, pega uma água. Vamos lá. Amós 6, versículo 3. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Versículo 4. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Versículo 5. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Versículo 6. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Versículo 7. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que vivem sossegados cessarão. Vamos orar? Amém, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Pai, hoje a gente já quer iniciar, Pai, pedindo perdão, Senhor. Nos perdoa por tudo aquilo que nós temos feito que não agrada o Teu coração, Pai. Senhor, hoje que seja um dia que nós vamos alinhar o nosso coração com o Teu. Que essa mensagem ela sirva como um bálsamo de restauração, Senhor. Que nós voltamos à origem, Pai, que nós voltamos a ser verdadeiros adoradores, pessoas que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, tira toda distração de perto de nós, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que a nossa mente ela venha estar fixada, Senhor, no que vai ser ministrado aqui, Pai. Pai, que nós sejamos um terreno fértil, que as sementes que serão lançadas aqui, elas não venham a se perder, mas que elas multipliquem, frutifiquem, Senhor. Não apenas na vida daquelas pessoas que vão estar assistindo essa mensagem, Senhor, mas também sobre a vida daquelas pessoas que têm acesso, a pessoas que vão assistir esta mensagem, Senhor. Pai, que nós não venhamos a nos ofender com nenhuma mensagem que for direcionada aqui, Pai, mas que ela sirva como uma palavra rema de direção para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, sobre essa geração, o que tem faltado nessa geração. O que tem faltado em mim, o que tem faltado em você. E Amós 6, ele nos traz uma reflexão sobre algumas coisas que tem nos faltado. Santidade, humildade, coragem, adoração e amor. Amós, só contextualizando um pouco para vocês entenderem, Amós ele ministra em uma época em que os impérios dominantes, que Egito, Babilônia e, em especial, o povo assírio, eles estavam relativamente fracos naquela época. E era um momento de ascensão, de prosperidade para Israel e Judá. E aí Amós ele é levantado como um profeta para falar para aquela geração que aquela prosperidade ela era enganosa. Porque, na verdade, ela só estava mascarando os desvaneios, a negligência, tanto da ética, mas principalmente da vida espiritual deles. E eu quero passear com vocês sobre esses versículos do 3 ao 7, para que a gente vá entendendo se, de fato, está nos faltando essas coisas. A primeira falta, versículo 6, 3. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Aqui eu entendo que tem nos faltado santidade. A gente está vivendo como se Cristo não fosse voltar, ou como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, e se preparando como se Cristo fosse voltar amanhã. O que isso quer dizer, Amanda? Como assim? Eu estou vivendo como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos e me preparando como se Ele fosse voltar amanhã. Se você vive como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, você não consegue
ter uma vida de santidade, porque você sempre acha que você tem tempo para alinhar o seu coração com Deus depois. E quando você se prepara como se Cristo fosse voltar amanhã, você simplesmente não se prepara, porque você acha, talvez Cristo volte amanhã, então eu não vou me preparar. E não é isso que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer é que a gente viva como se Cristo fosse voltar amanhã e se prepare como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos. Esse primeiro versículo, ele é muito forte quando ele diz isso, que, olha, vocês afastam qualquer pensamento da calamidade vindoura, e aqui ele está falando sobre, porque em menos de 30 anos, nesse contexto aqui que Amós é levantado, Samaria, que era a capital de Israel naquela época, ela seria destruída. E aqui é como se Deus estivesse falando pra gente, olha, vocês esquecem da volta do meu filho, nem se preocupam, afastam qualquer pensamento em relação a isso, mas as ações de vocês, as atitudes de vocês só apressam esse dia, só apressam o dia do fim. Então, que a gente entenda que a gente precisa se santificar. A gente vive numa geração que relativiza muito as coisas e a gente, por vezes, acaba trazendo isso para dentro do evangelho. E a gente não pode fazer isso. Não é o padrão do mundo que vem para dentro do evangelho. É o padrão do evangelho que tem que ir para o mundo. Então a gente acaba, por vezes, também relativizando a santidade. E santidade não tem santidade parcial. A santidade, ela é integral. Não tem como eu ser santo na minha área espiritual, na minha área de estudo, e não ser santo no meu trabalho. Não há como ser santo dessa forma. Às vezes a gente se perde, sabe? No meio de tantas coisas que a gente vai fazendo pra Deus, sem Deus. E a gente tantas vezes se engana porque tá fazendo um checklist. Devocional, jejum, tô indo pra igreja, tô servindo pra igreja. Mas Deus, ele não quer uma programação sua. Deus quer te ver no secreto, Deus quer te ver no íntimo. Deus quer ver o teu coração. Deus, além da tua programação, ele quer você por inteiro. Deus quer você por completo. Minha pergunta pra você é: a sua vida por completo, todas as áreas, demonstram santidade a Deus? Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, completude, integridade, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você faz na sua vida é como quem faz para o Senhor, ou você tem agido como quem faz para homens? Porque eu só carrego excelência, eu só carrego integridade se aquilo que eu faço como quem faz para o Senhor. Se eu faço como quem faz para homem, vai haver algum momento em que não vai haver a excelência. Vai ter em algum momento em que eu vou deixar que os meus sentimentos, que as minhas emoções, que as minhas vontades ditem se eu vou fazer aquilo ou não. Mas quando eu faço como quem faz para o Senhor, quando eu tenho essa vida de santidade, quando todas as áreas da minha vida elas são santas diante do Senhor, eu paro de me preocupar com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus prazeres, com tudo aquilo que está à minha volta, e eu entendo que independente que eu queira ou não fazer aquilo, eu faço, porque eu faço como quem faz para o Senhor. E o Senhor, ele quer isso, ele quer a nossa integridade. Uma coisa que eu costumo muito dizer é que Deus só dá autoridade para quem tem integridade. Porque integridade é uma palavra que deriva de outra palavra que é inteiro, completo, pleno. Então, a sua vida é como se ela fosse isso, um todo, um globo, todas as partes iguais. E aí o que acontece? Se você só dá metade para Deus, não, Senhor, vou te entregar só isso, depois eu te entrego a outra parte. Isso para Deus não serve. Isso não se trata de integridade. Isso se trata de parcialidade. E não adianta você caminhar com Deus entregando 90%. Você caminha com Deus entregando 100% ou você não caminha com Deus. É um testemunho mesmo pessoal. Eu vivi uma fase da minha vida que o Senhor me revelou. Isso é sobre relacionamento. Depois eu vou gravar um vídeo contando esse testemunho mais especificadamente para vocês, de forma mais detalhada. O Senhor me revelou sobre alguém que seria o meu esposo. E quando o Senhor me revelou isso, foi algo meio que eu não queria muito, sabe? E eu entrei nisso, não, Senhor, não quero isso, quero outra coisa. E aí o Senhor começou a falar comigo algo: filha, você não quer porque você não confia em mim. E eu, não, Senhor, não se trata disso, eu confio em Ti. Mas, e aí eu ficava, não, mas não vai dar certo. E aí o Senhor disse: filha, você não tem como caminhar comigo confiando 90% em mim, 80% em mim.
Ou você anda comigo confiando 100% em mim, ou você não confia em mim. Quando eu entendi isso, eu disse, tá, Senhor, então tá bem. Eu vou confiar, eu vou entregar. E eu tenho vivido uma das fases mais lindas da minha vida até agora, porque eu decidi confiar 100% no Senhor. Então, talvez Deus está te chamando para confiar 100% nele. Coisas ainda não aconteceram com você, porque você ainda não decidiu confiar 100% nele. Você tem caminhado com ele como quem caminha confiando 80%, 90%, 99%. Amanda caminha confiando em Deus 99,5%. Serve? Não serve. Só serve o todo, o inteiro. Então nunca se esqueça disso, que se você busca uma autoridade espiritual, Deus dá autoridade para quem tem integridade, para quem caminha em santidade. Então, mais do que sua programação, ele quer o teu coração por inteiro, por completo. Eu gosto muito de uma analogia que eu esqueci quem é que faz essa analogia, mas é como se o Espírito Santo fosse uma pombinha. E aí ele se assenta aqui ao nosso ombro. E esse homem, ele fala que se o Espírito Santo fosse essa pombinha que está no nosso ombro, a gente falaria o que a gente fala, a gente se comportaria como a gente se comporta, a gente teria as atitudes que a gente tem. Então, se imagine vivendo, caminhando, fazendo o que você faz com o Espírito Santo, sendo essa pombinha aqui no teu ombro. Você continuaria fazendo o que você tem feito? Porque Tiago 2,10 diz assim: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Às vezes eu acho incrível que para algumas coisas a gente tem a mentalidade de falta. Na verdade, na maioria das coisas a gente tem essa mentalidade de falta. Mas quando se trata da santidade, a gente sempre olha para o que a gente já tem, não para o que está faltando. Quando se trata de santidade, eu não olho para o que eu já tenho, eu olho para o que está me faltando, para que eu possa completar, ter a integridade de tudo aquilo. E o que Tiago está falando é justamente sobre isso. É justamente aquelas pessoas que têm uma área íntegra na vida espiritual, tem uma área íntegra no estudo, tem uma área íntegra no seu trabalho, mas não é íntegro no seu relacionamento. Tem feito coisas que desagradam o coração do Senhor. Tem relacionamento com o seu namorado, em que vocês se tocam, que ainda tem padrões do mundo muito envolvidos. Isso desagrada ao Senhor. Então não pense que porque você tem falhado nisso, mas tem cumprido todo o resto, está tudo certo. Para Deus não está. Não sou eu que estou falando isso. Foi o que eu acabei de ler para vocês. Se há alguma área em que você tem falhado, há alguma área em que você não tem se santificado, você torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Por mais que, em tese, elas estejam santificadas. Então, quando se tratar de santidade, olha para o que está faltando, não olha para o que você já tem. O que é que ainda tem me faltado sobre santidade? E entra nesse lugar mesmo com o Espírito Santo de se perguntar: amigo, o que é que tem me faltado? Qual é a área que eu não tenho sido santa ou santo? Qual é a área da minha vida que eu tenho feito como quem faz para homens e não como quem faz para ti? Me ajuda, me ensina, porque quem nos ajuda a ser santo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. E eu vejo muito isso, sabe? Que essa geração, o Senhor vai levantar homens e mulheres que estão dispostos a sacrificar, a renunciar os seus prazeres, os seus desejos, as suas paixões, até mesmo coisas que são lícitas, mas que não agradam o coração de Deus, para que você se torne uma pessoa santa diante dos olhos de Deus. Muitas vezes a gente ora pedindo mais, né? Mais de Deus. A gente pede para sair de onde a gente está, da posição que a gente está. Mas será o que a gente tem feito para sair de onde estamos? Para ter mais de Deus? Porque às vezes a gente fica, só quero, só ver o Espírito Santo, ver Deus como esse balcão de vendas onde eu só chego e peço, quero isso. Ele não é um balcão de vendas. Você chega lá, ele não é essa loja que você chega lá e diz, eu quero isso. Não. O Espírito Santo, ele não é isso. Ele vai interceder por você junto ao Pai, mas segundo a vontade de Deus. Não é segundo a sua vontade. Então, que tal, ao invés de se perguntar ou de orar querendo mais, por que você não ora pedindo para que o Senhor te coloque nessa posição de receber mais? O que você tem que fazer para poder receber mais? Para sair desse lugar que você está, desse nível que você se encontra. Então,
Minha oração para você é que Deus abale. Sei que nesse momento você pode estar dizendo assim, misericórdia, está repreendido, mas que você diga amém. Que o Senhor, Ele abale tudo que for abalável na sua vida. Que Ele faça uma reestruturação, que Ele tire tudo aquilo que não condiz com a verdade, que não condiz com o que é honesto, que não condiz com aquilo que é íntegro, que não condiz com aquilo que agrada o coração dele. Que Ele tire tudo aquilo que desagrada o coração dele, para que permaneça só aquilo que é inabalável, só aquilo que está firmado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E é isso, a gente precisa olhar para a falta do que nos falta em santidade, olhar para o que a gente tem falado, olhar para as nossas atitudes, como é que nós temos nos comportado. O que tem saído da tua boca? Eu quero ler para vocês, me veio agora à mente, Tiago 3. Eu amo Tiago 3. Depois eu vou ler só alguns versículos, mas eu quero que vocês leiam em casa e meditem em Tiago 3. Pronto, eu vou ler para vocês do versículo 9 ao versículo 12 de Tiago 3. Diz assim: às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. O que tem saído da tua boca? Água doce ou água amarga? Você tem abençoado pessoas ou você tem amaldiçoado pessoas com a tua boca? Porque a gente é mestre em julgar os outros, em apontar o dedo para os outros. Mas quando se trata da gente, nós nos esquecemos que nós também fazemos as coisas pelas quais a gente está apontando no outro. Mateus 7:3, ele vai dizer assim: por que vocês se preocupam com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se vocês não conseguem ver o tronco que está em seu próprio olho? O versículo 5. Hipocrisia. Primeiro, livrem-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Quantas vezes nós não estamos apontando os dedos para as pessoas, para o cisco que está no olho do outro, enquanto há uma viga dentro do nosso? Então, se pergunte, antes de você apontar o dedo para o outro, olha para si. Veja se aquilo que você está julgando no outro, você não precisa primeiro refazer em você. Como o Evangelho de Cristo, que Mateus escreve, fala: primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, quando é que eu vou apontar para exortar alguém? Quando naquela área eu mesma já fui exortada. Além de ser exortada, eu já permiti que o Espírito Santo me transformasse naquela área. Então a gente precisa parar de ser julgadores, porque isso não é santo. A gente precisa parar de ser julgadores diante das pessoas. Parar de apontar dedos, abre os braços. Cristo na cruz não apontou dedo para ninguém. Cristo na cruz abriu os braços para mim e para você. Por que então que a gente vai apontar dedo? A gente precisa abrir os braços assim como o Senhor fez. Eu amo um versículo, Romanos 14:4, que diz assim: quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se cairão, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Quem sou eu? Quem é você? Para que nós tenhamos que julgar o servo que é de outra pessoa? O servo que é de Cristo? Olhe para você, se julgue primeiro. Você coloca no filtro do Espírito Santo, para que o Espírito Santo coloque sobre a mesa tudo aquilo que tem desapontado ele. Ore e diga ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim que te desaponta, vê se há algo em mim que não te agrada. Medita primeiro nas tuas atitudes, medita primeiro na tua fala e principalmente medita no teu coração. Quando Deus te vê em secreto, quando Deus vê o teu coração, Deus tem se agradado disso? Se pergunte se Deus tem se agradado do que Ele tem visto internamente em você, antes que você aponte o dedo para o outro. Eu gosto de Levítico. Levítico, ele fala muito sobre santidade, sobre o momento em que Deus traz
para a nação de Israel os holocaustos, os sacrifícios e vai ensinar ao povo de Israel como é que ele quer ser adorado, o que para ele é santo. Porque às vezes a gente é quem quer determinar o que é santo ou o que é adoração para Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Quem determina o que é santo, quem determina o que é adoração é o Senhor. Nós só fazemos aquilo que Ele manda nós fazermos, aquilo que Ele ordena que a gente faça. Mas enfim, voltando à questão sobre o apontamento de dedos. Nesse contexto de Levítico, onde Deus está ensinando sobre santidade, sobre como é a forma que Ele gosta e quer ser adorado, Levítico 19, o povo de Israel, eles começam a ter meio que uma treta, sabe? Um desentendimento entre alguns estrangeiros que, quando eles saíram do Egito, foram para o deserto, em rumo a Canaã, alguns egípcios foram juntos com eles. E aí o que foi que aconteceu? Houve um tempo ali em que eles começaram a se desentender. E aí o Senhor fala para eles assim, Levítico 19, do 33 ao 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltrata. O estrangeiro que vive entre vocês deverá ser tratado como um nativo, ou seja, como se fosse povo israelita. Amem-no como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que eu entendo aqui? Às vezes a gente fica apontando o dedo ao outro, às vezes a gente fica apontando a falha do outro, só que a gente se esquece que em algum momento a gente também já foi estrangeiro naquela seara, a gente já foi estrangeiro naquela terra, a gente já foi estrangeiro naquela área. Às vezes a gente fica apontando, poxa, a pessoa não lê a Bíblia, poxa, a pessoa não frequenta a igreja com diligência, mas a gente já foi estrangeiro nessa terra. Principalmente quem se converteu vindo do mundo, que teve mesmo assim uma vida mesmo mundana. Às vezes a gente tá na igreja e fica julgando quem tá mexendo no celular. Poxa, mas quantas vezes a gente já não esteve na igreja e mexeu no celular? É isso que Deus tá falando. Olha, por que tu julga o outro se tu também já foi estrangeiro naquela terra? Então assim, é parar de apontar dedos, é abrir os braços, é acolher as pessoas, é demonstrar amor pelas pessoas. É ter uma vida santa em que as pessoas olhem para você e você não precisa apontar nada. Eu amo algo que o pastor sênior da nossa igreja, pastor Fred, ele fala, ele disse, olha, se você quer denunciar aquilo que está errado, você ergue um prédio reto, porque ele vai denunciar todos os prédios que estão tortos. Então, assim, você não precisa apontar nada, é só você santificar a sua vida. Se você santificar a sua vida, tudo aquilo que não for santo ao teu redor, ou ele vai se adaptar, vai ter que subir o nível para poder estar próximo a você, ou eles serão retirados da tua vida. Então se santifique para que as outras pessoas vejam a sua vida como um exemplo e queiram subir o nível e se santificar também. Tem outros textos bíblicos também que corroboram muito com essa questão sobre santidade. 1 Pedro 1,15 que diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Minha pergunta para você é: você tem sido santo em tudo aquilo que você tem feito? Pensa, contempla, reflete sobre isso, reflete suas atitudes, o que você tem falado, se tem carregado santidade ou tem carregado desonra ao nome de Deus. Se o que você tem feito tem, na verdade, desagradado o coração de Deus. Então, busca, sabe? Para e reflete sobre isso. Efésios 5,3 diz assim, olha, entre vocês não deve haver sequer a menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Que é que Paulo, eu amo Efésios 5, na mensagem sobre contemplação, eu até falei isso para vocês, que é um capítulo que a gente precisa refletir um pouco sobre ele. E aí é quando Paulo fala, olha, vocês não podem praticar, vocês não podem participar. E ele eleva isso, olha, não pode haver sequer a menção. Porque às vezes o que é que acontece? Você está numa mesa, aí você não fala, mas está na mesa onde alguém está falando de alguém. Você permanece ali. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não convém aos que são santos. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode suportar aquilo que Deus não suporta. Você não pode estar sorrindo daquilo que faz Deus chorar. Como é que você vai estar sentado a uma mesa, tolerando coisas que Deus não tolera? Não está fofocando, mas está sentado na mesa e está suportando quem está fofocando. Você não fala mal do seu pastor, mas fica numa mesa onde pessoas estão falando mal do seu pastor, onde pessoas estão falando mal dos seus líderes, onde pessoas estão falando mal de outras pessoas, dos seus irmãos. Acaba gerando em você
até um avesso à pessoa, uma pessoa que talvez você nem conheça. Quantas vezes a gente já criou um ranço de alguém só porque a outra pessoa falou algo sobre essa pessoa que a gente nem sabe se isso é verdade ou não, porque a gente não deu a oportunidade para essa outra pessoa falar a versão dela. Eu costumo dizer que sempre há 3 lados: o meu, o seu e a verdade. Ninguém conta uma história que não lhe favorece. Você pode observar isso, que todas as vezes que você contar uma história, você vai contar a história pelo lado que lhe favorece. Mas se eu for escutar essa história pelo lado da outra pessoa, a pessoa vai contar aquela história do lado que favorece ela. Então é por isso que eu sempre preciso ouvir os 2 lados para que eu tome uma posição sobre isso. É por isso que Deus ele é imparcial e ele exige que nós também sejamos imparciais em relação a isso. Então eu volto a dizer, não suporte aquilo que Deus não suporta. Não fique se alegrando por aquilo que está fazendo Deus ficar triste. Quantas vezes você está feliz enquanto Deus está triste? Quantas vezes você está aí comemorando enquanto Deus está chorando? Quantas vezes? Então se pergunte se aquilo que você está fazendo está agradando a Deus ou está entristecendo a Deus. Hebreus 12:14 ainda diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se engane, não se engane. Ai, caminho com Cristo, ai, mas eu sei quem Jesus é, mas eu sei que o que Jesus fez por mim. Mas se você não se santificar, você não verá o Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso. Acabei de ler para vocês. Hebreus 12:14 diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então busque se santificar. Na verdade, busque se colocar nesse lugar em que o Espírito Santo transformará o seu coração e diante disso, suas atitudes serão transformadas, a sua fala será transformada. E para além disso, ao redor, as pessoas que estão à tua volta, que têm acesso a você, também experimentarão a transformação da santidade a qual você escolheu se expor diante de Deus. E a gente passa a falar agora de Amós 6:4, que é a segunda falta que eu vejo nessa geração: humildade e coragem. Amós 6:4 diz assim: que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim, se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Nesse versículo 4, eu quero meditar em algumas coisas com vocês. Quero meditar nessa primeira parte, quando fala assim: que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim. Camas de marfim, naquela época, simbolizava ostentação, sabe? Não era todo mundo que tinha, eram grupos específicos. Então, eram os ricos que gostavam de ostentar, que mostrar que tinham dinheiro. E aqui, para mim, eu vejo, são as pessoas que gostam de ostentar a sua espiritualidade. Aqui eu vejo que são aquelas pessoas que ostentam espiritualidade, aquelas pessoas que não esperam Deus falar delas. São elas que falam de si próprias. São aquelas pessoas em que não espera Deus honrá-las, se honram por conta própria. Não esperam o tempo de Deus, mas agem no seu tempo, conforme o que acham correto. Querem viver a sua justiça e não a justiça de Deus. São aquelas pessoas que não estão buscando o Senhor por quem Ele é. Buscam o Senhor por aquilo que Ele pode dar para elas. Ao invés de buscarem o fruto do Espírito Santo, estão mais interessadas com dons, os dons do Espírito Santo. Estão mais preocupadas com a fama, em ser conhecida ou reconhecida. Mas essas pessoas, elas se esquecem que fama, conhecimento, reconhecimento, lugares de posição, lugares de autoridade. Se você caminha com Jesus, se você é templo do Espírito Santo, naturalmente, se for algo que condiz com o chamado de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida, você estará nesses lugares. Deus te colocará nesses lugares. Então você não precisa buscar nada. A Bíblia diz que não é nós que corremos atrás das bênçãos, são as bênçãos que correm atrás de nós. Então por que eu vou correr atrás daquilo que já é meu? Eu acho que o nosso maior problema é isso, é porque a gente quer correr atrás daquilo que já é nosso. Eu sou filha, você é filho, você é filha, você já tem herança. Quem tem herança só toma posse da herança. Não precisa correr atrás da herança. Então não precisa você ficar ostentando: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de dons,
eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Não fala, deixa Deus falar por você. Deixa Deus exaltar você. Se humilhe diante do Senhor para que Ele possa te exaltar no tempo certo. Não se preocupe se você não está sendo visto por outras pessoas. Às vezes você está nesse momento em que Deus está te guardando. Nesse momento mesmo que Deus está te escondendo. Nesse momento em que as pessoas não te chamam para comunhão, não te chamam para sair. E aí você pensa que, é porque as pessoas me abandonaram, é porque as pessoas não me amam. Mas não se trata disso, é porque Deus te quer no secreto. Deus te quer escondido, debaixo da mão dele nesse tempo, para que no momento certo ele te coloque em exposição, para que no momento certo ele sopre, sabe? Ele sopre o teu nome em mesas em que você precisa sentar. Não busque querer se sentar em mesas onde Deus não te chamou para estar. Não queira estar em lugares onde Deus não te chamou para estar. Tem lugares que só não é para agora. Deus só não vai permitir que você se sente nesses lugares agora, porque você não está preparado, porque você não tem maturidade. Eu sempre costumo dizer que Deus só não nos dá algo por duas coisas. Ou porque a gente não precisa dessas coisas, ou porque a gente não está preparado, a gente não tem maturidade nesse momento para receber essas coisas. Então, de qualquer modo, você descansa no Senhor. Você não precisa fazer network. Eu sou totalmente avessa a network. Eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu nunca vi um homem que foi usado por Deus precisar fazer network, precisar se expor a estar em mesas sem que Deus tenha soprado o nome daquela pessoa. O maior exemplo disso é Davi, quando Saul ele está sendo atormentado por espíritos malignos. O nome de Davi é soado. Deus soa o nome de Davi diante de Saul e Saul manda chamar Davi. Então, é a mesma coisa que deve acontecer conosco. Não precisa eu me colocar nessa posição de ser vista, nessa posição de ostentação, de querer mostrar. Eu sempre costumo dizer que quem quer mostrar demais não é. Quem quer mostrar demais que tem, não tem. Então, se coloque na posição em que Deus te mostra. Deus é quem diz para as pessoas o que você tem, o que você carrega, qual é o teu ministério, qual é a unção que Ele derramou sobre você. Então, para de ostentar. Se recolha no secreto com Deus e deixa que no tempo certo Deus vai te honrar. E tem 2 versículos que eu amo muito, que trata justamente disso. Vocês já prestaram atenção, né? Que eu amo muitos versículos, mas na verdade é porque eu amo a Bíblia por completo. Então é fácil. Salmo 75:4 diz assim: digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Então, vocês não precisam contar as grandezas, os grandes feitos. Deixa que o Senhor fale por vocês. Não sejam orgulhosos, não sejam soberbos, não sejam egoístas. Tantas vezes a gente está contando coisas de Deus, mas não é para edificar os outros. Às vezes você está contando coisas da sua vida, coisas que você viveu, alguns testemunhos, mas não é para edificar os outros. É só para que o seu ego seja inflado. Então se pergunte, por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque você quer o que você quer. 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Para quem nos honre? Deus. Então sejamos humildes debaixo da mão poderosa do Senhor, para que no tempo certo Ele nos honre, nos exalte, se humilhe diante dele. A segunda parte desse versículo que eu quero meditar com vocês é quando ele fala assim: que a aflição espera vocês que se espreguiçam em seus sofás. Aqui trata-se da preguiça extravagante. Aquela época, como eles já achavam que tinham muita coisa, que eram ricos, eles não queriam mais trabalhar. Eles queriam descansar, ficar deitados em seus sofás, enquanto os pobres estavam passando necessidade, e essa riqueza deles vinham, na verdade, justamente dessa exploração injusta que era dos pobres. Então, além deles explorarem os pobres, eles ainda ficavam confortáveis em seus sofás, vendo os necessitados sofrerem. Aqui eu vejo que são aquelas pessoas que se acomodam no nível que estão, se acomodam com o que Deus já fez na sua vida até agora. Eu não estou falando sobre ingratidão, não é isso que eu estou falando,
porque a gente deve ser grato por tudo que Deus já fez, mas a gente não deve se satisfazer com isso, porque em Deus sempre existe mais. Para mim, Jesus, ele é uma fonte inesgotável de novidade. Eu vivo experiências com Deus, assim, já vivi coisas com Deus extraordinárias. E glória a Deus por isso, agradeço ao Senhor por isso, mas eu quero mais. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo tem mais, tem mais. Então, nunca vai ser suficiente o que você sabe a respeito de Deus. Sempre tem mais, sempre tem mais. Não se acomode no nível que você está. E algo que é muito perigoso é porque quando eu me acomodo no nível em que eu estou, com as revelações que eu tenho, com aquilo que Deus já depositou nas minhas mãos, aquelas pessoas que estão ao meu redor também vão se acostumando com isso. Paulo disse que nós somos uma carta viva. Então, assim, se eu sou uma carta viva, tudo que reflete a minha vida, as pessoas estão lendo. E será se quando a pessoa está lendo a sua carta viva, que é você mesmo, ela tem visto preguiça, ela tem visto estagnação no nível em que você se encontra? Ou você não se contenta, você não se satisfaz? Você precisa meditar, você precisa refletir sobre isso. Se você tem se contentado no nível em que você está, você tem um negócio, você tem se contentado com o nível em que seu negócio já está? Não, pra mim aqui tá bom. Mas será que tá bom para Deus? Meu faturamento é X. Será que esse faturamento é bom para Deus? Então, eu volto a dizer que é o que a gente já até falou anteriormente. Faça como quem faz para Deus e não como quem faz para homens. Porque quando eu faço as coisas como quem faz para Deus, eu sempre vou entender que em Deus existe mais. Eu não gosto nem de chamar que as pessoas costumam dizer, mas é a zona de conforto. Eu nem gosto de chamar de zona de conforto, porque às vezes você nem está confortável. Você não está confortável, mas você está conformado. Eu acho que isso é que é o mais perigoso. Eu estar na minha zona de conformismo, porque eu me conformo com o que eu tenho, eu me conformo com o recurso financeiro que eu tô, eu me conformo com o que eu conheço sobre Cristo, eu me conformo com o meu relacionamento na situação que está, eu me conformo com meus relacionamentos familiares. E não é para esse lugar de conformismo que o Senhor nos chama. Muito pelo contrário, Ele nos chama para que haja em mim e em você uma ferida que ela não cicatriza, uma ferida que ela é aberta o tempo inteiro, de amor, de fome, de sede por Ele, por mais dele. Então se coloque nesse lugar de não se conformar, sair do lugar que você está. Se eu estou falando com você e você sentiu que está nessa zona de conformismo, saia desse lugar, porque Deus tem mais para você. Deus tem uma revelação nova para você. Deus tem um vinho novo para você. Deus quer te contar mais coisas. Deus quer te contar mais segredos. Deus quer expandir o teu negócio. Deus quer aumentar o teu faturamento para que você possa investir no reino dele. Deus quer mais de você. Deus quer que você faça mais por ele. Então, não fica nesse lugar de confuso, Então não fica nesse lugar de conformismo. E os preguiçosos, eles são um tipo muito perigoso, porque eles são aquelas pessoas que eles pensam só em si. Como eu já disse para vocês, é muito perigoso quando eu me conformo nesse lugar que eu tô, porque as pessoas que estão ao meu redor, elas são influenciadas por isso também. Então, você também precisa parar de ser egoísta, porque quando você é preguiçoso, você também é egoísta, porque você não consegue pensar que a sua desídia, a sua preguiça, ela também está refletindo na vida do outro. E você acaba sendo uma pedra de tropeço na vida da outra pessoa. Então saia de onde você está, saia do nível que você está e experimente o novo de Deus. Porque há mais em Deus. E os preguiçosos, para mim também, eles são imprudentes. São aqueles tipos de pessoas que... depois eu faço. Você é esse tipo de pessoa? Você conhece esse tipo de pessoa? Que tudo que a gente fala, vamos fazer isso, vamos para tal lugar. Não, depois eu faço. Não, depois eu vou. Se você age dessa forma, você está agindo de forma preguiçosa e imprudente. Quem é preguiçoso é imprudente. Os preguiçosos, eles estão sempre atrasados. Eles sempre chegam atrasados. Eles sempre deixam coisas para depois. E uma coisa ainda mais perigosa dos preguiçosos, eles não se preparam. Querem as oportunidades, mas não se preparam para quando as oportunidades aparecerem. Eu quero ler com vocês Mateus 25,
que é justamente quando Jesus ele fala sobre a sua volta, sobre as noivas, que haviam 10 noivas e elas eram 10 moças. 5 eram sábias, mas 5 eram imprudentes. E essas 5 imprudentes, vocês vão ver que elas foram preguiçosas quando elas não guardaram o seu óleo. Capítulo 25, Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, Evangelho, capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, ou seja, imprudentes, preguiçosas, e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lâmpadas, mas as outras 5 tiveram um bom senso ao levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas por um grito: Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, preguiçosas, pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficientes para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Uau, que forte isso. Então você vê que enquanto você estiver agindo como preguiçoso, como preguiçosa, você está sendo imprudente, você está sendo como 5 dessas virgens que o Senhor voltou e elas não tinham preparado o óleo, porque elas acharam que depois daria tempo. E não deu tempo, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Minha pergunta para você é: você tem guardado óleo para acender as suas lamparinas quando for o momento certo? Você precisa ter a sua vasilha cheia do óleo. Não se agarre nisso: os outros vão fazer, eu posso usar o óleo do outro. Porque quando chegar o momento, o que o outro tem guardado só dará para ele. Você precisará ter o seu reservado. Então saia desse lugar de preguiça e venha para esse lugar de atividade em Cristo, de ação, sabe? Venha para esse lugar de ação, de conhecer a Cristo, de se preparar para a volta do Senhor, de estar com Ele, de buscar ter intimidade com Ele, para que quando Ele volte, Ele não diga para você: eu não te conheço. Eu acho que eu não gosto nem de pensar ou refletir sobre isso, porque isso é muito triste. Você já pensou Cristo voltar e dizer: eu não te conheço? Jesus, pelo amor de Deus, eu já estaria morta mesmo, eu ia cair durinha novamente. Então assim, eu não gosto nem de pensar sobre isso, sabe? Porque no final dos tempos não vai se tratar sobre você conhecer a Cristo, mas se Ele conhece você. Então deixe-se, para de preguiça, para de postergar, para de deixar para depois eu faço, depois eu vou. O momento é agora, faça agora, tenha ação agora. Saia do lugar que você está e vá para o lugar do qual Deus está chamando você para estar, que é nesse lugar de virgens, de noivas que são prudentes, de homens e mulheres e que têm a vasilha cheia do óleo, que estão preparados para a volta do Senhor. E principalmente homens e mulheres que são conhecidos por Jesus. Tem 2 textos na Bíblia também que falam muito sobre isso, sobre a questão da preguiça. Eclesiastes 10:18 diz assim: Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá.
Então, ou seja, às vezes você deixa de fazer uma coisa e você acha que aquilo, mas isso aqui não interfere, mas não tem problema. Mas é como a preguiça é como uma goteira. Vai pingando, vai pingando, vai pingando. Você vai fazendo, na verdade você vai deixando de fazer, você vai deixando de fazer, até que há esse momento em que a casa, o telhado da casa cai. Então, não deixe de fazer nada. Faça tudo aquilo que o Senhor está chamando você para fazer. Não deixa nada para depois. Provérbios 26:14 ainda diz assim: o preguiçoso virá de um lado para o outro. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Então o preguiçoso é esse que não sai do lugar. Não faz e espera as coisas acontecerem e ainda reclama que nada acontece, que nada muda. Às vezes você tá até se perguntando, meu Deus, por que eu não saio dessa situação? Meu Deus, por que nada acontece? Você já olhou para si? Já olhou para suas atitudes? Você já viu se você não está sendo preguiçoso? Se você não está sendo como essa porta que gira e não sai do lugar? Talvez o problema não seja Deus que não esteja fazendo. Talvez seja você que não está fazendo aquilo que você precisa fazer para que Deus faça acontecer aquilo que já está preparado para você. A terceira meditação sobre esse versículo 4 ainda é sobre que aflição espera vocês que comem a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Eles comiam a carne de carneiros e rebanhos. E essa carne era uma carne assim, que era só para eventos raríssimos, era usado para ocasiões especiais, sabe? Festividades muito especiais. E eles faziam isso de forma frequente e de forma deliberada, sem estar atento a essas ocasiões especiais. Aqui para mim são aquelas pessoas que devoram aquilo que está sendo preparado para o Senhor. Aqui são aquelas pessoas em que elas são tão secas, onde há tanta falta dentro delas, em que elas precisam comer aquilo que está sendo preparado para o Senhor, aquelas pessoas em que o Senhor tem ungido, aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo para que elas sintam algo dentro de si, porque elas estão secas, elas estão vazias. Quantas vezes a gente não vê isso? Pessoas que estão secas e aí querem usar outras pessoas que estão cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Deus, para que elas se sintam cheias também. Esquecem elas que basta que elas procurem também ao Senhor, para que alinhe-se com o Senhor, com o coração dele, para que o Senhor lhe derrame vinho novo também sobre essas pessoas. São aquelas pessoas, e aqui eu falo também sobre liderança. Aqui também eu vejo alguns líderes que querem manter seus liderados debaixo da sua asa. Líderes que não são plataformas, líderes que são gaiolas, são líderes que têm medo do chamado que os seus liderados carregam. Aqui são, para mim, os famosos destruidores de chamado. Destruidores querem ser, porque não podem destruir a unção que Deus derrama sobre as pessoas, mas eles querem destruir a unção que os seus liderados carregam, sabe? Querem manter seus liderados sob custódia, porque eles têm medo que eles voem mais alto do que eles. E tá tudo bem alguém voar mais alto do que você. Tá tudo bem que pessoas alcancem mais pessoas do que você. Na verdade, você deveria se alegrar por isso. Talvez o teu chamado não seja para ir para uma nação, mas a do teu liderado é para ir para as nações. E não se esqueça que os filhos que eles farão nessas nações também serão teus filhos, serão os teus filhos. Toda semente que você lançar em alguém e essa semente se frutificar através da vida dessa pessoa e outros frutos vierem através da vida dessa pessoa, esses frutos também serão seus. Então não retenha nada. Na verdade, seja essa plataforma segura, onde tanto eles podem pousar, como também seja essa plataforma que vai servir de impulso para que eles voem. Então, quando eles chegarem para falar para você, esse lugar tá pequeno, eu preciso de mais, seja como Eliseu, que quando os seus discipulados chegaram para ele e digam, olha, esse lugar tá pequeno demais para nós, iremos para junto ao Jordão. E os discipulados, e ele falou, tá tudo bem, e os discipulados disseram, venha conosco. E então Eliseu foi com eles. Seja esse líder que vai com os seus liderados,
que apoia, porque a gente é muito levado por essa questão de tempo. E isso é muito perigoso. Eu entendo a mente de quem é líder no sentido de ter essa preocupação em questão de maturidade. Ah, mas é porque você só tem 1 ano. Ah, mas é porque você tem só 6 meses de conversão. Mas desde quando nós sabemos qual é o tempo de Deus? Na Bíblia mesmo fala sobre isso, que para Deus, um dia pode ser 1000 anos. 1000 anos pode ser como um dia. Então, às vezes, porque tem pessoas que não têm tanto tempo de caminhada, mas já viveu tantas coisas em Cristo que pessoas que estão 10, 20 anos ainda não viveram. Porque eu vejo que Deus não trabalha com questão de tempo. Deus trabalha com renúncia, com rendição e com sacrifícios. Se você se rende diante de Deus, se você se coloca nesse lugar de ser conhecido por Deus e de querer conhecer a Deus, Deus vai fazer na sua vida em 1 mês coisas que Ele não fez em 10 anos. Gente, não há nada impossível para Deus. E eu vejo isso muito de líderes, às vezes essa preocupação que às vezes se torna até excessiva em relação a isso. Mas que tal, ao invés de olhar para o tempo, olhar para a maturidade que essa pessoa carrega, olhar para o conhecimento que essa pessoa tem a respeito de Cristo, ouvir essa pessoa sem trazer para esse julgamento de tempo, olha para as obras. Olha para o fruto que essa pessoa tem carregado. Não se apegue, e isso eu estou falando diretamente para quem é líder. Líder, não se apegue a tempo, se apegue ao fruto, se apegue à maturidade espiritual que essa pessoa carrega, para que você seja essa plataforma segura, tanto para que eles possam pousar, quanto para que eles possam voar. E eu vejo isso nessa geração, que Deus vai levantar esses líderes. Líderes que não invejam seus liderados, líderes que não se comparam, líderes que entendem o que carregam e o que os seus liderados carregam, que vão ser essas plataformas, que vão ser assim como Eliseu: vou com vocês, quando for para parar, olha, paramos aqui, mas que se for para avançar, que vocês também digam, avancem, vão, Deus tem coisas maiores para vocês. Então sejam líderes que impulsionam, não líderes que param seus liderados. Quantas pessoas não tinham um baita chamado, quantas pessoas não tinham propósitos tão grandes em Deus para viver, mas por causa de líderes foi deixando morrer a unção que eles carregaram. Ah, porque você não está preparado. Ah, porque não é o tempo. Eu entendo a preocupação em relação a isso, mas vocês precisam olhar para além disso. Vocês precisam olhar para o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Vocês precisam olhar para a movimentação que o céu está fazendo. Porque o problema é porque a gente olha o padrão da terra, a movimentação da terra, e quer levar a movimentação da terra para a movimentação do céu. E não é assim que deve ser. Eu olho para a realidade celestial, eu olho para a movimentação celestial e eu trago para aplicar na realidade terrena. As chaves que Jesus dá para vocês, que já deu para mim, não se trata do chave do reino da terra. São chaves do reino celestial. Então, o que é que Jesus está dizendo? Não olha para a realidade terrena. Olha para a realidade celestial. Então, líderes, não olhem para a realidade terrena, olhem para a realidade celestial. O que é que Cristo está fazendo na vida dos seus liderados? O que é que o Espírito Santo está fazendo na vida dos seus liderados? Não invejem, não se comparem, mas sejam plataforma para eles avançarem em Cristo e terem ainda mais intimidade. Então, seja esse líder que acompanha, que impulsiona e que ajuda os seus liderados na missão que Deus já os comissionou para fazer. A terceira falta que eu vejo muito é a falta de adoração. Amós 6:5 diz assim: cantou canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Nós conhecemos Davi como um homem segundo ao coração de Deus. E pelo próprio livro de Salmos a gente vê Davi como um adorador. E é justamente Deus nos chamando para esse lugar, olha, de sair desse lugar de hipocrisia, de, olha, vocês agem como se fossem meu servo Davi, o meu filho Davi, mas vocês estão bem distantes disso. A gente, muitas vezes, tem vivido como se a nossa vida fosse um aroma suave a Deus. Mas será se a nossa vida ela tem subido
aos céus como essa adoração, como esse aroma suave que agrada as narinas de Deus? A gente precisa se perguntar isso, e muitas vezes a gente confunde a adoração com a questão do louvor. O louvor faz parte da adoração, mas a adoração não é somente o louvor. A adoração é uma vida completa de adoração. A adoração é como santidade, é todo, é o inteiro. A sua vida toda, ela precisa refletir a adoração ao Senhor. A adoração, adoração, ela significa isso, expressar reverência, amor, rendição diante de Deus em todas as áreas da sua vida. A gente precisa, assim como Davi, ter a cabeça de rei, mas o coração de adorador. A gente nunca pode inverter isso. O nosso coração precisa ser sempre coração de adorador. Até porque é para isso que nós fomos criados, para sermos adoradores do Pai, adoradores que adoram em espírito e em verdade. E a adoração, na prática, ela não significa perfeição. Porque às vezes a gente leva muito para isso. Mas eu não consigo ser perfeito. E o Pai sabe que você não consegue ser perfeito. O Pai sabe que eu também não consigo ser perfeita. Mas Ele espera, no mínimo, que a gente viva uma vida contínua de esforços e dedicação a termos essa vida de adoração. Então reflita sobre as suas atitudes, sobre o que você tem feito e se isso reflete o comprometimento com Deus, o comprometimento com a vida de adoração. Eu quero abrir aqui um parêntese para falar, como eu já falei de louvor, muito sobre isso, que às vezes nós temos entoados cânticos de louvores a Deus que não carregam nada de adoração. São louvores que falam somente, eu vou falar a você porque eu me incluo nisso também. Muitas vezes a gente busca canções, louvores que ativam não o espírito, mas ativam a alma, ativam emoções almáticas, não ativam o espírito para que haja uma verdadeira transformação. Quantas vezes nós não estamos dentro da igreja e tem sido entoados louvores que não se falam sequer de quem Deus é. Só cantam louvores de quem você é, que você quer em Deus, quer com Deus. Não que isso seja errado, mas entenda. A gente precisa se colocar no lugar de perguntar o que é que Deus quer ouvir. Como é que Deus quer ser adorado? A adoração não é eu que decido, é Deus que diz como é que Ele quer ser adorado. Então a gente precisa parar até para refletir sobre isso. Será se as músicas que eu tenho entoado, elas refletem a adoração ao Senhor ou é a adoração a mim mesmo? É a adoração às minhas dores? Quantas vezes a gente já não se pegou triste e buscou músicas, louvores com melodias ainda mais tristes, que era para que aquelas emoções ficassem ainda mais à flor da pele, a gente ainda ficasse mais triste. Porque aqui quando a gente não tá triste, a gente não busca louvores que dizem quem Deus é, que a gente se lembre da alegria que é o Senhor, porque a Bíblia fala sobre isso, que a nossa alegria ela vem do Senhor. Então por que eu não busco louvores de adoração a Deus, louvores que carregam a alegria? Por que eu não busco a minha alegria nele? Eu busco coisas que me deixam ainda mais tristes, busco coisas que ainda reforçam meu estado de ansiedade, o meu estado de depressão, meu estado de tristeza. Faça ao contrário. Busque aquilo que louve o nome do Senhor, busque aquilo que adora o nome do Senhor. E eu quero deixar isso para você, guarde isso. Todas as vezes que você estiver entoando um louvor, alguma música, se pergunte se aquilo é uma adoração ao Senhor, se aquilo estaria subindo como um aroma suave as narinas dele. Se aquilo fala mais sobre você, sobre suas dores, sobre o que você quer ou sobre quem ele é. Porque quando eu caminho com Deus, eu preciso entender isso, de buscar Ele por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Ou pior, por aquilo que eu quero nele ou através. Efésios 5:2 diz assim: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. A sua vida tem sido uma oferta de perfume agradável ao Senhor? A sua vida tem sido um sacrifício que agrada a Deus? Se pergunte isso, reflita sobre isso. João 4:24 diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mateus 15:9 diz assim: a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Será se a gente tem vivido assim como Mateus 15:9, ensinando coisas ou fazendo coisas que aos olhos humanos
são como adoração, mas para o Senhor tem sido algo inútil. A gente precisa entrar nesse lugar, a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser uma oferta de aroma suave ao Senhor. Nós somos chamados para sermos adoradores, fomos criados para isso. A gente precisa adorar o nosso Pai em espírito e em verdade. Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Às vezes a gente olha apenas para a face de Deus, apenas para a face de um Deus que é amor. E Ele é tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer que existe uma face de um Deus que é um fogo consumidor. Existe a face de um Deus zangado, existe a face de um Deus irado. E não se engane, não é você que determina a agenda de Deus, a forma como Deus vai se manifestar. É Deus que decide como Ele se manifesta. É Deus que decide qual é a sua agenda. Você só se encaixa, né? Então você não é você que determina como deve adorar a Deus. É Deus que diz como gosta de ser adorado. E aí eu entro também agora na quarta falta, que está muito ligada à questão de adoração, que é sobre o amor, que é o que tem faltado muito na nossa geração. Amor. Amós 6,6 diz assim: bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Aqui, Amós fala para esse povo, é como se quando Amós fala esse versículo 6, é Amós dizendo para esse povo, olha, vocês deveriam estar vestidos de panos de saco. Panos de saco, naquela época, significava luto, tristeza. Porque enquanto as pessoas estão passando necessidades e vocês não olham para essas pessoas, vocês estão ostentando, se perfumando com óleos aromáticos. E óleos aromáticos, eles significam alegria. Era como se Amós estivesse dizendo para eles, olha, vocês estão se alegrando enquanto o povo está padecendo. Vocês estão sorrindo enquanto o povo está chorando. Que é justamente sobre aquilo que eu já até falei para vocês. A gente olha tanto para si, tanto para os nossos interesses, tanto para os nossos prazeres, para as nossas vontades, que a gente se esquece de olhar para quem está do nosso lado, para olhar para as pessoas que estão necessitados. Uma coisa que eu amo na igreja primitiva era isso, que quando eles começaram, eles vendiam tudo o que eles tinham para dividir, eles entregavam os apóstolos, Pedro, em especial Pedro, para que eles dividissem aquilo para os que estavam necessitados. E Atos 4 vai falar sobre isso, e nenhum deles passava mais necessidades, porque todos compartilhavam aquilo que eles tinham. Será se nós temos vivido dessa forma, assim como a igreja primitiva? Será se a gente tem compartilhado o que a gente tem com aqueles que não têm nada? A gente tem se fingido de cego. A gente tem colocado uma venda diante dos nossos olhos. Tem deixado o mundo colocar essa venda para que a gente não enxergue. Quantas vezes eu e você não paramos em algum sinal? A gente vê isso muito aqui em Teresina, mas acontece também em outras cidades. Quando a gente para no sinal e aí a gente tem comida no carro, às vezes a gente tem dinheiro e a gente não ajuda. Na maioria das vezes a gente fica julgando por que aquela pessoa está ali, por que a família daquela pessoa não ajuda, por que você não ajuda. Porque se é você que está diante daquela situação, então por que você não pensa, será que Deus não me colocou aqui? Não foi para eu ajudar essa pessoa? Então assim, eu vejo aqui, trazendo para a nossa realidade, essas pessoas que estão submersas, sabe, nas suas próprias necessidades, fúteis e egoístas, não olham um palmo à sua frente. Pessoas que olham tanto só para si, para suas vontades, para os seus desejos e para aquilo que ela sente prazer, não conseguem olhar para o outro que está aqui do lado. E eu quero abrir um parênteses aqui também para falar para pessoas também que se dizem cristãs. E muitas vezes vai para a igreja, até serve na igreja, é dizimista fiel, é ofertante, mas não se envolvem com pessoas. Jesus não chama eu e você para frequentar uma igreja. Jesus chama eu e você para sermos igreja. Então, frequentar uma igreja não significa ser uma igreja. Fazer parte da igreja não significa ser igreja. Estar envolvido é totalmente diferente de estar comprometido.
A maior essência do evangelho é amar as pessoas. O que foi que Deus fez por nós? Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então, o mínimo que nós podemos fazer também é amar os outros, é amar as pessoas. Não estar alheio ao que o outro está passando. E aqui eu estou abrindo para falar de questões financeiras, mas também sobre questões emocionais. Quantas vezes nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas próximas estão passando por dificuldades financeiras, mas principalmente emocionais, e a gente sequer dá uma palavra de conforto, a gente sequer fala de Jesus para aquela pessoa, a gente muitas vezes nem se preocupa se aquela pessoa ela conhece Jesus. Então a gente precisa transmitir amor, nós precisamos ser essas pessoas que refletem o amor de Cristo, mais do que apenas frequentar uma igreja, nós precisamos ser aquelas pessoas que demonstram amor. Precisamos ser aquelas pessoas que vivem os princípios do evangelho, não pessoas que não querem se envolver com outras. Porque eu já fui ferido na minha antiga igreja, porque alguém já me machucou, eu não vou mais amar as pessoas. Não é para esse lugar que Jesus nos chama. Jesus nos diz: agora vos dou um novo mandamento, amai o teu próximo como eu vos amei. Olha a que nível Jesus eleva esse princípio, que eu tenho que amar os outros como Ele me ama, porque Ele é uma firme e forte referência. Não é nem para que eu possa mais amar os outros como eu mesmo me amo, porque eu, como pessoa, eu sou um fundamento muito frágil, mas é para eu amar os outros como Ele me ama, que é um fundamento forte, um fundamento que ele é inabalável, permanece o mesmo ainda que a gente mude, ainda que nós mudemos diante dele. Então sejamos essa geração que ama os outros, que ama as pessoas, que ama como Cristo nos ama. Mateus 25, eu quero ler com vocês, Mateus 25, Mateus do 42 ao 45, diz assim: pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Vocês entendem o que Jesus está falando? Que quando eu não alimento o pequenino, quando eu não mato a sede, quando eu não dou abrigo, quando eu não visto, quando eu não visito quem está doente, quem na prisão, é como se eu fizesse isso a Jesus. Então, todas as vezes que você estiver diante dessas situações, se pergunte: se fosse Jesus naquela posição, eu ajudaria? Eu deixaria de viver um prazer imediato para ajudar o outro? Se Jesus estivesse no lugar do outro? Porque certamente, se você visse Jesus naquela pessoa, você faria. E é para esse lugar que ele nos chama, de enxergar no outro ele mesmo. Por isso que ele nos diz: ame ao outro como eu vos amei. Então, que a gente enxergue no outro Jesus, para que nós possamos tratá-lo da forma como ele deve ser tratado, da forma como Jesus nos ordena que nós tratemos essas pessoas. Eu lembro muito do exemplo de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. E copeiro, naquela época, ele tinha diversas regalias. Então, ele tinha uma boa casa, ele tinha um acesso direto ao rei da Pérsia, ele tinha acesso a manjares, comidas. E quando o irmão de Neemias volta de Jerusalém, Neemias busca ele e pergunta como era que estava a situação do povo. E o irmão dele vai falar sobre a situação que Jerusalém estava vivendo, que havia sido destruída, o muro havia caído. E Neemias imediatamente se coloca nessa posição de orar, jejuar, lamentar pelaquele povo.
E em seguida a essas situações, Neemias se coloca em disposição para ir até Jerusalém, reconstruir o muro. Ele abdica de todos aqueles seus prazeres, de tudo aquilo que estava ali disponível para ele viver. E eram coisas lícitas, mas ele escolhe renunciar àquilo para ajudar o povo, porque ele entende que há algo muito maior do que viver os seus prazeres pessoais, que é viver para aquilo que agrada o coração de Deus. Então, que nós possamos nos levantar nessa geração como Neemias. Eu vejo muito isso, Deus levantando homens e mulheres com unção de Neemias nesse tempo. Homens e mulheres que deixaram seus prazeres para viver, para reconstruir a obra do Senhor, para se dedicar tempo, recursos para aquilo que agrada o coração de Deus. Por fim, eu quero falar sobre o versículo 7 que diz: por isso, serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. Que é que Deus está nos dizendo? Olha, tudo isso que vocês vivem vão cessar. Essa prosperidade enganosa que vocês estão vivendo, ela vai cessar. Nós não somos daqui, nós não ficaremos aqui. A nossa pátria, ela não é terrena, é uma pátria celestial. Então, tudo que eu tenho vivido aqui, em algum momento cessará. Agora, nos resta saber o que eu viverei ou para onde eu irei depois que essa festa sobre o que eu tenho vivido aqui vai cessar. Você precisa pensar sobre isso, você precisa pensar sobre a eternidade, o que você viverá na eternidade. Se você subirá junto com o Senhor, ou se infelizmente você viverá a segunda morte. Você precisa parar para pensar sobre a eternidade. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz assim: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Chegará o dia, e de fato esse dia ele não demorará, em que o Senhor voltará, e antes disso pessoas serão destronadas, muitas coisas mudarão. Eu acho que quando a gente começa a perceber a movimentação do céu nessa geração, a gente já começa a ver isso. Muitas coisas sendo expostas, muitas pessoas que a gente julgavam carregar uma autoridade sendo destronadas. Mas é isso que o Senhor tem feito, sabe? Ele tem abalado o que é abalável, tem destronado homens de posição, mulheres de posição que ou não foi ele que escolheu, foi homens que escolheram, ou ele até colocou naquele lugar, mas aquelas pessoas se perderam nesse lugar. Então não se engane achando que tudo continuará igual. A movimentação já começou e só se intensificará. E eu dou glória a Deus, sabe? Porque todas as vezes em que Deus traz juízo e justiça sobre uma geração, ele sempre traz palavra de alinhamento. Quando a gente lê a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, e no tocante ao Novo, a gente vê João Batista, ele sempre levanta um profeta para alinhar o povo de Deus com o coração dele, para que eles não pereçam quando o dia do juízo chegar. E nunca se engane pedindo só o juízo de Deus. O juízo de Deus nunca vem sem a justiça de Deus. Às vezes a gente fica pedindo, justiça, justiça, justiça. Se a justiça vier, o juízo também vem. E a minha pergunta para você é, você suportará o juízo de Deus? Na verdade, até mesmo, você suportará a justiça de Deus? Porque se você não tem obedecido os mandamentos de Deus, se você não tem se santificado, se você não tem vivido uma vida de humildade, coragem, deixado preguiça de lado, deixado ostentação de lado, vivido em adoração, vivido em amor, você também não aguentará a justiça de Deus. Então a gente precisa se preparar para os dias do fim. Essa palavra, essa mensagem, ela é muito sobre alinhamento. A gente precisa se alinhar com Deus. A gente precisa olhar para a vida que a gente tem levado e olhar, tem me faltado santidade? Tem me faltado humildade? Tem me faltado coragem? Tem me faltado adoração?
eu tenho deixado de amar as pessoas, porque é tempo de olhar para dentro, é tempo de olhar para o coração, é tempo de olhar para o homem interior, parar de se preocupar com o exterior, com aquilo que está diante dos meus olhos e olhar para dentro, para o que eu tenho gerado dentro, para olhar para si, para aquilo que eu tenho gerado no meu coração tem agradado o coração de Deus. E era essa mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria orar com vocês. Eu sei que hoje não foi uma palavra muito fácil de ser engolida. E é como eu digo, não pense que do lado de cá é fácil também. A palavra é doce quando sai da boca, mas é amarga para aqueles que decidem carregá-la. Nos lugares mais altos, os ventos são mais fortes. E eu queria orar junto com você, para que Deus ele abra o teu entendimento para essa mensagem, para aquilo que tem te faltado. Vamos orar? Amém, Jesus. Obrigada por este momento, Senhor. Obrigada por esta mensagem, obrigada pelo alinhamento. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão pela falta de santidade, te pedir perdão pela falta de humildade, pedir perdão pela preguiça, Senhor, pela estagnação naqueles lugares onde o Senhor já nos pediu para sair, mas nós continuamos ali, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, pela falta de adoração, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque pelas nossas agendas em que o Senhor é que tem se encaixado nessas agendas, nós não temos nos colocado nessa posição de nos colocarmos dentro da Tua, Pai. Nos perdoa, Senhor. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ensina, Pai, nos ensina a viver uma vida santa, nos ensina a viver uma vida de adoração, Pai. Nos perdoa porque nós não temos amado os nossos irmãos. E nos ensina a ter o Teu coração, Pai. Nos ensina a derramar o Teu amor, a ser exemplo do Teu amor nas nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, conduz os nossos pensamentos a pensamentos de louvor, a pensamentos que é digno da Tua honra, da Tua glória, Pai. Limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, nos ensina um único caminho que é Cristo Jesus, Pai. Purifica a nossa vida e nos ensina a ser santos, Pai. Nos ensina a olhar com verdade para dentro de nós, para o nosso coração, para que nós possamos nos alinhar com a Tua vontade, com aquilo que agrada o Teu coração, Pai. Que nossa vida ela seja uma vida de um aroma, uma oferta de aroma suave, que sobe às Tuas narinas como um perfume suave que Te agrada, Pai. Que a nossa vida ela seja um sacrifício agradável a Ti, Pai, assim como Cristo Jesus foi. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigada por você que ficou até agora. Comenta aqui embaixo o que tem nos faltado. Santidade, humildade, coragem, amor, adoração. Até o próximo